Bem, então vamos continuar aqui a sequência desses vídeos, explicando aqui a questão do capítulo 12 de Apocalipse, né, que é muito importante continuarmos. Tratamos então no vídeo anterior sobre definir quem é a mulher e quem é dragão. Quem é o dragão do capítulo 12? A mulher é a igreja, como nós vimos, e o dragão é Satanás. São esses personagens principais, né? Mas também tem o filho e o descendente, que nós vamos explicar nesse exato momento. Então abra suas Bíblias no capítulo 12. O interessante é que você me acompanhe com a sua Bíblia, ou em algum momento você pause o vídeo e veja os versos, né? Antes de lermos, vamos orar. Pai querido, bondoso Deus, que esteja conosco, acompanhe-nos e nos dê a verdadeira interpretação através do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Bem, no capítulo 12, aqui no verso 5, apresenta o filho, né? E olha as características desse filho. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Bem, então, a mulher que estava para dar a luz, né, teve o filho, e ele estava para reger as nações com cetro de ferro. Percebe? Em Isaías 9, quero explicar para vocês, voltando lá, nós temos uma profecia messiânica que fala sobre Jesus Cristo. E aqui é apresentado características deste menino que haveria de nascer, né? É Jesus Cristo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então perceba que a profecia refere-se a um menino que haveria de nascer, e ele seria Deus forte, né? Aqui fala de um menino também, estava parado a um filho que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Percebe? E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse filho é Jesus Cristo, como vocês devem imaginar, né? E no verso e no verso 13 do capítulo 12 apresenta aqui que a mulher fugiu para o deserto, né, para ter o filho. Percebe o seguinte: quando pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dados à mulher 2 asas de grande águias para que voasse até o deserto, viu? Para fugir. No verso 6, olha no verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Então a mulher fugiu para o deserto. Nos relatos de Mateus, quando Jesus estava para nascer, Herodes, nós sabemos a história, para quem não sabe eu vou contar. Herodes ficou sabendo que o rei dos judeus iria nascer. Então ele temeu que este rei dos judeus, que no caso era Jesus, tomasse o seu trono. E ele então mandou matar todas as crianças daquela geração que estavam para nascer. Então Jesus, a sua mãe, teve que fugir para o deserto, para o Egito. Aqui em Mateus capítulo 2, no verso 13 ao verso 18, também no verso 19 ao 22, apresenta aqui os episódios, né, de Maria fugindo para o Egito com José, por causa que Herodes estava querendo matar todas as crianças. E aqui no verso 6 de Apocalipse nós vemos que a mulher fugiu para o deserto para ter o filho. O interessante é que percebe o seguinte: o dragão tenta devorar o filho. Vamos ver. Aqui nos capítulo 12. Vamos ver. Já acho rapidamente. No verso 4 do capítulo 12 diz assim: no final do verso 4 diz assim, ó, a fim de devorar o filho quando nascesse, né?
Ó, a sua cauda, todo verso 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho que nascesse. Então, Satanás tenta devorar o filho. E Satanás tenta agir por meio de Herodes para destruir Cristo. É claro, é bem claro as evidências aqui de que o filho é Jesus, né? E também tem outro personagem, o descendente. Agora que nós definimos que Jesus é o filho, olha no verso 17: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Percebe a característica? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa é a característica do descendente, para nós sabermos quem ele é. Mas quais mandamentos? O que é o testemunho de Jesus? Né? Antes eu vou explicar para vocês, já vou revelar, né, que o descendente é a igreja remanescente, é a igreja dos últimos dias desta terra. E a característica dessa igreja, que é descendente da mulher, e a mulher é a igreja do Antigo Testamento, é que guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Mas quais mandamentos? Os mandamentos que estão contidos e relatados no capítulo 20 do livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. E esses mandamentos são os 10 mandamentos, que são apresentados a partir do verso 13 ao verso 17. Aqui estão sendo apresentados os 10 mandamentos. E aí é interessante ressaltar que tem muita gente que diz que os 10 mandamentos foram abolidos quando Cristo morreu numa cruz. Quero só explicar uma coisa. Na cultura judaica, a pedra era símbolo de eternidade. Tá? Deus escreve os 10 mandamentos em tábuas de pedra, com o seu próprio dedo. Os 10 mandamentos é a única parte da Bíblia que é escrita com palavras de Deus. As outras partes da Bíblia, todos os livros, são profetas que falaram. Então são palavras de homens. Olha a relevância dos 10 mandamentos. E percebe como esses mandamentos não foram abolidos. E os outros mandamentos dados por Moisés não foram dados numa tábua de pedra nem escritos. Foram simplesmente falados a Moisés, que se refere aos mandamentos do santuário, do sacrifício de cordeiro, do qual Cristo já morreu e não necessita mais sacrificar cordeiro e nem tem um santuário terrestre. Então esses sim foram abolidos, mas não os 10 mandamentos. Por isso que Satanás persegue o povo de Deus que guarda os mandamentos. Quais? Os 10 mandamentos, todos eles, do verso 13 ao 17, todos eles incluídos. E tem agora a segunda característica do descendente, no verso 17 ali, apresenta o testemunho de Jesus. O que vem a ser o testemunho de Jesus? No capítulo 9 de Apocalipse mesmo, no verso 10, nos diz o que é o testemunho de Jesus. Vamos ler. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então está explicado. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso é o testemunho de Jesus, o espírito de profecia. A própria palavra já diz profecia, profeta. Então essas duas características que tem hoje a igreja dos últimos dias. Ela tem o que? Ela guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e tem o espírito de profecia, tem profetas, o dom de profecia, né? A profeta de Deus, que futuramente eu vou fazer um vídeo explicando só isso, o que é o espírito de profecia. Bem, resumindo o capítulo 12, então, nós percebemos o que? Um conflito, um grande conflito, entre dois poderes, Deus e Satanás, a igreja de Deus e Satanás também. Esses dois grandes oposições, né? Nós percebemos nesse capítulo também que o dragão tenta devorar o filho quando nascesse, que nós sabemos que é Jesus. Ele tenta acabar com Cristo.
O dragão persegue também o descendente no final do capítulo 12. Haverá perseguição com a igreja dos últimos dias, né? Que tem essa característica dos mandamentos e testemunho de Jesus. E o dragão persegue também a mulher. Então são essas características que nós vemos no capítulo 12, a perseguição e esse grande conflito. Porém agora, no capítulo 13, que nós vamos tratar no próximo vídeo, é ampliado essa estratégia deste conflito. Nós percebemos que aqui o dragão, ele se alia à besta do mar e à besta da terra. São 3 personagens, então, contra Deus e contra a igreja, né? O dragão, a besta da terra e a besta do mar. E nos próximos vídeos nós veremos quem são esses dois, a besta da terra e a besta do mar. E você vai se surpreender em saber quem são. Não perca. Que Deus te abençoe e estude com fervorosidade a palavra de Deus, que Ele vai lhe apresentar a verdade. Que Deus te abençoe.